já num estado mais avançado de evolução, que tinham que assumir a responsabilidade por sua própria vida. E, ao assumir a responsabilidade por sua própria vida, tinham que começar a aprender a desenvolver a sua inteligência, a sua mente e a sua intuição. Consequentemente, eles tinham que descobrir como conhecer. Conhecer, o conhecimento é uma palavra central do cristianismo primitivo e uma palavra que não é muito bem-vinda pelas igrejas tradicionais cristãs. Porque, em grego, conhecer era gnorizete. O conhecimento era gnosis. Então, o conhecimento da verdade, a gnosis da verdade, causou grandes celeumas nos primeiros séculos da tradição cristã, até que os assim chamados gnósticos foram taxados de hereges pela igreja dominante e boa parte dos ensinamentos da tradição dos gnósticos foi perdida, até que veio a ser recuperada em grande parte, não na sua totalidade, com os achados da biblioteca de Nag Hammadi em 1947. Mas não nos é possível entrar em detalhes aqui. O importante é que Jesus nos chama a atenção para a necessidade de conhecer. E aí ele nos ensina, por insinuações, sugestões, como se conhece e qual é essa verdade. Nós sugerimos, em nosso estudo, que o processo de conhecimento da verdade divina só pode ser obtido através da utilização do divino em nós. E esse divino é o Cristo em nós. Somente quando nós conseguimos silenciar totalmente a nossa mente concreta, aquela mente que na tradição oriental é descrita como um macaco que vive pulando de galho em galho, sempre irrequieta. Então, em profunda meditação, naquela meditação que na tradição cristã é chamada do silêncio ou da contemplação, ao serenarmos inteiramente a nossa mente, abrimos espaço para aquilo que está por trás da mente, que subjaz a nossa mente, que é a nossa intuição, que nada mais é do que outra palavra para expressar a realidade do Cristo interior. Consequentemente, o Cristo interior, simbolizado por Jesus ao longo de toda a história evangélica, é aquele que nos leva a conhecer a verdade. E qual é essa verdade libertadora? Essa verdade libertadora, sempre que eu penso nela e consigo entrar em sintonia de alguma forma com essa verdade, isso me deixa profundamente emocionado, é o fato de que eu sou uma expressão de Cristo. Cada um de nós é uma expressão de Cristo. Consequentemente, a verdade libertadora é de que Cristo está em nós. O único trabalho que temos a fazer é serenar a nossa personalidade, disciplinar a nossa personalidade, de tal forma que Cristo então possa se manifestar. A nossa personalidade é como um usurpador, um filho usurpador que pegou o cetro, a coroa, o trono de seu pai e como o pai é imortal, não era possível matá-lo, mas exilou-o para uma torre no castelo e
e jogou fora todas as chaves para se chegar até lá. E o Pai imortal, com a paciência divina, simplesmente aguardou que o Filho voltasse a si. E o Filho também, em sua natureza última, é imortal, que é a alma. E depois de muito bater a cabeça nas paredes, de muito sofrimento, finalmente aprende o caminho espiritual, que é o caminho para dentro, o caminho para o coração. E esse caminho, então, faz com que, finalmente, o Filho, que tomou o poder para si, abdique envergonhado e se coloque inteiramente a serviço do seu Senhor, que, com toda a magnanimidade, recebe o filho outra vez em seu seio, o beija e abraça, como é simbolizado na parábola do filho pródigo. E então, essa verdade libertadora é que Deus está em nós, e quando nós abrimos espaço para que Ele se manifeste em nós conscientemente, então Ele possa mostrar a sua divindade. Nós conhecemos uma outra pessoa que nós prezamos como sendo iluminados, ou pessoas santas, ou pessoas especiais. E esse encontro é um lugar muito especial por permitir que tenhamos o conhecimento pessoal de várias dessas pessoas santas, dessas pessoas que obviamente estão no caminho, que já deixaram muita poeira da estrada, da volta ao lar para trás. E essas pessoas mostram o que é expressar o divino, com aquele amor absolutamente sem condições, amor incondicional. E, consequentemente, dessa forma, nós verificamos esses seres que nós conhecemos, aqui, por exemplo, são irmãos nossos que estão começando a mostrar a atuação de Cristo em nós. Mas existem outros que são ainda mais santos, que são ainda melhores canais para a expressão do divino. E esses são aqueles que nós chamamos de irmãos mais velhos da humanidade, como Cristo, que é apontado por São Paulo como sendo a plenitude, o homem perfeito, a plenitude de Cristo em nós. E, para encerrar, nada mais ecumênico da mensagem de Jesus do que aquilo que ele repetia seguidamente em suas pregações ao longo da Palestina: amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei, amai até mesmo os vossos inimigos. Por que Jesus insistia tanto no amor? Porque o amor, assim como a verdade, como a justiça, como a beleza, é um dos aspectos centrais da natureza divina. Consequentemente, uma das formas de apressarmos o despertar do Cristo em nós e a sua manifestação cada vez mais plena é nós manifestarmos as características do divino em nós, que é especialmente o amor. O amor que é aquela força cósmica que garante a unidade dessa criação, porque à medida em que o mundo é manifestado em sua infinita separatividade, a força do amor, a força da coesão, permite que o mundo não entre em caos. E assim, à medida em que seguimos
essa mensagem ecumênica de Jesus, que poderia ser resumida também como amai-vos uns aos outros, nós estaremos no seio da grande fraternidade humana, agindo como nós agimos aqui em Campina Grande, nesse maravilhoso encontro, mostrando o que é a fraternidade na prática, não a teoria da fraternidade, da compreensão, da vivência e do diálogo interreligioso, mas sim a fraternidade prática, que é a expressão do amor em todos nós. Muito obrigado. Que Cristo desperte e se manifeste em todos nós. Assim seja. Ele é alto, ó, tá vendo? Pois bem, sem mais delongas, vamos convidar ele, que pela primeira vez está participando do evento Nova Consciência como palestrante, representando um movimento que já vem se consolidando nacionalmente já há algum tempo, idealizado pelo escritor espírita, especialista na área de transcomunicação, Clóvis Nunes, que é o movimento Paz pela Paz, em que congrega segmentos do meio artístico, especialmente a música, ele, o Nando Cordel, que é um compositor pernambucano, que todos conhecem, e para trazer uma contribuição para o evento Nova Consciência e também melhor explicitar as propostas do movimento Paz pela Paz, nós convidamos para fazer a sua palestra, fazer sua comunicação, o Almir Laureano. Ah, tá certo. Boa tarde. Boa tarde. O pacifista, sim, tem muita energia. Dizer da nossa alegria, da nossa felicidade de estarmos aqui nesse fórum. E o nosso tema é desarme-se, porque este ano de 2005 o nosso país tem um referendo e ele trata de duas coisas fundamentais: o fechamento das fábricas de armas para a comercialização de civis e a aprovação definitiva do Estatuto de Desarmamento, que é um instrumento que tem como finalidade diminuir o número, essa estatística tão alta, tão significativa da nossa violência. O que muitos de nós não sabemos é que o Brasil é um dos países do mundo mais violento. Aqui se mata mais ser humano por arma de fogo no Brasil, nesse planeta. Muita gente não sabia disso. É o terceiro lugar em matar ser humano com crueldade. Só perde para a Rússia e para a Colômbia, que tem guerras intestinas. E quando foi aprovado o Estatuto, muitos pacifistas no país começou a se reunir para difundir, divulgar, para que as pessoas tomem conhecimento e possam se aderir a essa campanha. Aqui na Paraíba, nós já fizemos o comitê, já está montado o comitê pelo desarmamento, pela vida e pela paz, com mais de 60 instituições. O Move Paz, a Arquidiocese, o FPB, Rotary, Lions, OAB, a PANS, são 60 instituições. O CONIC, que faz parte das igrejas cristãs, as igrejas batistas, enfim, são muitas instituições que têm consciência que pode mudar esse estado de coisa. Mas eu gostaria de contar uma historinha bem humorada para vocês, porque nós estávamos ali atrás e
já há um tempo que vocês estão sentados aí, né? E essa história é de um homem que tinha um nome chamado Inacreditável. E ele se ofendia muito quando as pessoas chamavam ele de Inacreditável. Ele não gostava desse nome. Ele pediu à esposa que quando chegasse no tempo do seu desencarne, que sepultasse com ele esse nome tão estranho, tão difícil, que ele não gostava, e que colocasse alguma coisa, uma frase que o definisse, mas não colocasse mais esse nome. Após o seu desencarne, a esposa cumpriu com o seu desejo e colocou lá, na lápide dele: aqui jaz um homem que durante 30 anos viveu com uma única mulher, foi apaixonado loucamente. As pessoas passavam e diziam assim: inacreditável. É inacreditável, mas é possível. Não é possível. Existem pessoas que são felizes com a única mulher, apaixonado. Parece inacreditável, mas é possível. Quando nós estamos diante de uma violência do tamanho da qual nós estamos mergulhados, nós também temos esse sentimento de que tudo que nós vamos fazer é impossível. Temos um sentimento assim de impotência. Nós dizemos que é inacreditável fazer alguma coisa, mas é possível mudar esse estado de coisa. Depende de cada um de nós. O Brasil, a cada 13 minutos, morre uma pessoa por arma de fogo. A cada 7 horas, uma pessoa é acidentada com a arma de fogo. Uma coisa que a gente poderia agora, aqui, eu gostaria só de pedir às mulheres que levantem a mão, só para eu ter uma ideia quantas mulheres. Tá, tem muito homens também, já dá para... Mas essa estatística agora toca muito a mulher. Dizem que uma mulher que é casada com um homem que tem arma, ou seu companheiro ou amante, tem 2 vezes a possibilidade de morrer por essa arma. É mais fácil morrer com ele que um desconhecido. Então a gente dá uma sugestão que as mulheres podem ajudar muito nessa campanha nacional. Ou se desfaz da arma, pede para o marido se desfazer da arma. A outra possibilidade, vocês é quem decide. Mas, se a violência está fora, é porque a violência está dentro. A violência só existe fora porque existe dentro do ser humano. Essa violência está em nós. A nossa visão de paz é: a paz do mundo começa em mim. Por quê? Porque essa visão é como Frederico Meyers falou, é no espírito do homem que nascem as guerras. E deve ser nesse mesmo espírito erguidas as defesas da paz. Nós estamos precisando modificar esse estado de coisa, precisamos sair do nosso estado de conforto, muitas vezes, e começar a mergulhar as nossas mãos, a nossa vontade firme de mudar esse estado de coisa. Por isso tem que começar pelo próprio homem. O nosso projeto tem uma ideia de que isso só pode ser alcançado se for pela educação, pela paz. Porque tem muita gente fazendo educação para a paz. Ou então, educação da paz. A educação pela paz passa por nós próprios. Não tem como a gente pedir, solicitar que as pessoas ajam com paz se a gente não pode dar o exemplo. Então, nosso slogan, e Nando Cordel colocou numa música maravilhosa: a paz do mundo começa em mim. Se começa em mim, em cada um de nós, precisamos entender por que é que nós ainda continuamos tão violentos, ainda continuamos carregando essa cultura de violência e não absorvemos de forma significativa, tivemos coragem de mudar também de forma radical
para nosso próprio benefício, para a nossa própria felicidade. Fitri Job Kappa, num ponto de mutação, no seu prefácio, ele diz que nós vivemos uma crise análoga, ou seja, crise de combustível, ou crise econômica, essa crise da violência. Enfim, ele fala, todas as crises são fruto de uma só crise, que é a crise de percepção. E se ele junta todas essas crises num livro fabuloso para aprofundar e chega à conclusão de que a raiz de todas as crises que nós passamos no nosso planeta é uma crise de percepção, eu acho que nós devemos dar uma certa atenção a essa sua ideia e procurar saber se isso aí tem um fundo de verdade, se merece. Pelo que nós estudamos, ele tem profundas razões, porque as percepções, ela vem pelo processo da sensação, pelos nossos sentidos. É como se nós tivéssemos aqui, se eu tivesse um ventilador e ele tivesse jogando a sua ventania nas minhas costas, eu ia sentir pelo meu tato. E isso é a sensação que nós chamamos. É uma impressão nos nossos sentidos, é a sensação. Mas eu poderia não olhar para trás e interpretar isso como se fosse do ventilador. E essa interpretação dessa sensação recebida, ele classifica como percepção. A grande dificuldade é que nós temos, a maioria de nós temos sensações iguais, recebemos as mesmas impressões e temos percepções diferentes. E aí ele diz que nasce a raiz de todo o conflito. Quando você não respeita a percepção do outro, o ponto de vista do outro. Quando você não respeita o diferente. E o grande desafio do nosso milênio que nós estamos iniciando é viver com o diferente, conviver com o diferente. Conviver feliz, harmoniosamente, plenamente com aquelas pessoas que não pensam igual a nós. Esse é o grande desafio. E ele acha que resolvendo essa questão primordial, resolve todas as outras. Eu não sei se vocês já ouviram assim um casal discutindo assim. Não, eu não quis dizer isso não. Aí a esposa disse, não, você quis dizer, você quis dizer. Não, bem, não foi assim não. Eu não quis dizer isso não. Quis dizer, você quis dizer. E a mulher, quando realmente a mulher não perde, a gente deve dar atenção às mulheres, as mulheres dizem assim, você não disse, mas pensou. Só para vocês terem uma ideia o que é a diferença de percepção, naquele grupo fabuloso chamado AA, uma pessoa que chegou recentemente não tinha muita convicção de que deveria parar de beber. Estava na reunião quando um expositor estava fazendo uma demonstração e colocou uma minhoca dentro de um copo d'água. E aí a minhoca nadou, tal, sobreviveu. Tirou a minhoca, colocou num copo com álcool, e aí, em 2 segundos, a minhoca morreu. Ele perguntou, o que é que vocês perceberam desse exemplo? Aquela pessoa que não estava muito convicta disse lá atrás, eu acho que toda pessoa que bebe não tem verme. Era a percepção dele. A gente tem que respeitar. Aconteceu também com uma pessoa que tem gente que anda muito aperreado, problema de dinheiro, essas coisas, carneia e tal. E ele andou querendo fazer uma fezinha sobre aquela briga de galo, né? Numa arena e tal. Aí foi numa briga de galo. Hein? Não vamos falar aí não, para não complicar. Aí a percepção muda.
E aí a pessoa chegou lá, assim, com vontade de realmente ganhar alguma coisa, procurou a pessoa que pudesse lhe dar informação qual era o melhor galo. Quem é o bom aqui? Ele disse, rapaz, eu não posso te dizer, porque eu sou novo também. Agora, tem aquele cidadão, e apontou para uma pessoa, aquele conhece tudo aqui, pergunte a ele. Ele foi lá, perguntou, disse, qual é o galo bom aqui? Ele disse, o bom é aquele amarelinho. Ele disse, aquele amarelinho. Ficou meio desconfiado, mas apostou tudo que tinha no amarelinho. Quando começou a luta, entrou um galo assim, meio forte, morenão, meio parrudo, não deu 3 segundos de luta, trucidou o amarelinho. Ele perdeu o dinheiro todo. Foi lá para o homem e disse, o senhor não me disse que ele era o bom? Ele disse, o bom é ele, o ruim é o negro. O preto não presta não, ele trucida. São as percepções. Dependendo da nossa percepção, nós podemos ir para determinados. Só que a percepção, a nossa percepção, ela tem alguns determinantes. Quais são os determinantes que vai fazer a diferença? Uma delas é o nosso estado emocional. Dependendo do nosso estado emocional, eu tenho uma percepção dos outros, da vida e das coisas totalmente diferente de outra que esteja com um estado emocional diferente. Eu trouxe para esse trabalho aqui com vocês, nós íamos passar em data show, mas não foi possível, porque eu ia te mostrar, nós íamos mostrar a vocês o estado emocional de uma pessoa. Mas vamos imitar uma pessoa assim que esteja meio depressiva, esse estado emocional de cabeça para baixo, andando com as mãos soltas assim, como quem... Essa pessoa, ela não vai ter uma percepção das pessoas, da vida, das coisas, de tudo que ela aprendeu, ela não vai ter essa percepção da mesma forma que uma pessoa esteja mais relaxado, mais equilibrado, mais tranquilo. A percepção é totalmente diferente. Dependendo do nosso estado emocional, a nossa percepção é uma. Mesmo que eu receba a mesma informação, para aquela pessoa que está no momento de depressão, se você disser, mas você é feio, ele é capaz de dizer, chegou, é a gota d'água, eu vou morrer agora. Mas se você disser para outra pessoa que está relaxada, que está de bem com a vida, você vai dizer que é feio, ele diz, não é, rapaz, todo mundo é feio, inclusive tu. Porque a percepção que ele tem é outra. O estado emocional vai interferir nas nossas percepções. Uma outra coisa que interfere, eu gostaria de saber se vocês concordam, é o nível intelectual. O nível intelectual interfere nas nossas percepções? O que é que vocês acham? Interfere, não interfere? Assim, então, interfere. Outra coisa que interfere é a religião. A religião interfere nas nossas percepções, não interfere? Interfere. Outra coisa que também interfere na nossa percepção é a profissão. Tem gente aqui que, vamos dizer, se for arquiteto, quando ele entra nesse teatro, ele vai ver detalhes que muitos de nós nem estamos aí. Eu queria até... Cadê aquele microfone sem fio? Questão de percepções é interessante. Se um pedreiro entrasse aqui, tivesse sentado um pedreiro, ele estava olhando detalhe de pintura. Onde é que pinta aqui? Só tem madeira. Fica difícil para eu trabalhar no teatro como isso. A percepção dele é toda diferente. Se tivesse pessoas que trabalhassem na área da costura, estava olhando as coisas, né? E eu queria até dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês concordam. Quando um homem entra num lugar, vamos numa festa, numa igreja, como é que um homem entra? Vou mais ou menos dizer, ele entra. Aí a mulher dele disse, notasse bem? Ele disse, o quê? Não tem nada. E ele não notou nada não. Agora a mulher. Quando chegar no final, percebeu tudo. Tudo. Por isso que acontece. Por isso que sempre diz assim, que os homens são um pouco desatentos. Né? Mas é porque a sensibilidade feminina é um pouco mais atenta, né? E só para
melhorar um pouco aqui as coisas. No dia em que o planeta for governado pelas mulheres, eu acho que a gente vai erradicar de vez a violência. O que é que vocês acham? Mas eu não estou querendo bajular vocês, não. É uma convicção, sabia? Porque eu perguntaria aqui uma mãe de família se ela se sentiria satisfeita vestindo o seu filho para ir para a guerra. O que é que vocês acham? Será que ela ficava satisfeita? Vestindo, meu filho, bota aí, botou aí, não está sem um botão, não, vai lá. Para a guerra, ela não gosta. Já tem homens que dizem, é meu orgulho, tomara que ele volte.